Oi pessoal, como vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem. Hoje eu vou contar pra você tudo sobre argila pra você que tá começando na cerâmica artesanal e vou contar coisas que ninguém nunca me avisou quando eu comecei a fazer cerâmica 2 anos atrás. Eu trouxe alguns exemplos de argila pra vocês, não vou ter todas do mundo, mas eu vou dividir aqui com vocês conteúdos muito interessantes e que com certeza vai te ajudar a escolher a argila ideal para o seu ateliê. Principalmente se você quer começar a vender e ter a sua própria loja, seja ela física ou online. De modo geral, existem alguns tipos de argilas diferentes e uma das principais categorias que você precisa se atentar quando você for comprar é a argila com chamote e sem chamote. Mas o que é esse chamote? Para que serve? O chamote é basicamente argila que já foi queimada, já virou cerâmica, mas não está esmaltada, triturada bem fininha como se fosse uma areia e misturada em uma argila plástica. E para que serve esse chamote? A principal função do chamote na argila é garantir com que a massa deforme menos e traga mais robustez para essa peça que você vai criar. Por isso, a argila com chamote é muito recomendada para peças robustas, como vasos de planta grandes, esculturas, placas e outros tipos de peça como essas. Eu vou deixar alguns exemplos para vocês aqui na tela. Só que todo ônus tem seu bônus, então a principal característica que eu diria para você sobre o chamote, para você se atentar, é que ele deixa uma leve textura na argila. Então, se você quiser fazer alguns detalhes pintados à mão delicados, refinados, talvez essa argila não seja para você. Agora, se você pensa em trabalhar com vasos de planta, com certeza é a argila ideal. Um detalhe interessante sobre a argila com e sem chamote é que a argila com chamote ela tende a ser menos plástica, até na hora de você modelar. Então, se por acaso você usar essa argila em específico para usar técnicas como pinch pot, que é aquele que você faz manualmente, abre tudo na mão, a chance de você ficar com dor no músculo, aqui no braço, é muito grande. Então, por isso se recomenda argilas mais macias para isso. Agora, se você for usar no torno, você não vai ter tanta dificuldade, porque conforme você for adicionando água, a argila vai ficando um pouco mais plástica e mais maleável. Outra característica sobre a argila que a gente precisa se atentar, que inclusive ninguém nunca tinha me avisado sobre isso e eu tô passando por esse perrengue agora, é em relação à temperatura das argilas. Por quê? Existem algumas argilas que elas podem atingir temperaturas mais altas e outras mais baixas. E isso influencia tanto no resultado final que a peça vai atingir, quanto na absorção de água que ela vai ter. Então, existem duas categorias básicas que a gente divide as argilas, que é a de alta temperatura e de baixa temperatura. Mas não se engane, porque a argila de baixa temperatura também precisa de uma temperatura bem alta. A queima de biscoito da argila de baixa temperatura precisa ser queimada entre 900 e 1000 graus. Já na queima de esmalte, ela precisa atingir pelo menos 1050 graus e no máximo 1100. Passou de 1100, essa argila já é considerada de alta temperatura. Então, se você queimar uma argila de baixa em uma temperatura de alta, o que pode acontecer é essa argila trincar, quebrar, derreter e muitas das vezes o esmalte ele vai borbulhar e não vai ficar com o aspecto que geralmente a gente gosta, que é um aspecto lisinho. Lógico que existem esmaltes que eles são feitos para trazer textura para a peça, mas de modo geral, os mais comuns, os mais convencionais, são aqueles esmaltes lisinhos para a gente usar em peças utilitárias. Agora falando sobre as temperaturas da argila de alta, a de biscoito ela precisa ser queimada em no mínimo 900 graus e no máximo 1050, e a queima de esmalte precisa ser de no mínimo 1220 graus e no máximo 1300. Só que aqui eu abro um parênteses e um adendo para vocês, que é o seguinte: geralmente as argilas vendidas convencionais no mercado brasileiro, elas vão até 1240 graus. Só que a gente tem algumas exceções. E algumas dessas exceções são muito conhecidas. Inclusive, quem acompanha aqui o canal há um tempinho sabe que eu tô tendo esse problema com a argila branca Chiro da Pascoal.
Mas a gente já fala sobre isso. Primeiro eu quero conversar com vocês sobre o visual, porque de modo geral, com chamote ou sem chamote, você vai pensar no resultado final que você quer que tenha a sua peça. Se for para vasos de plantas ou peças muito grandes, eu recomendo argilas com chamote. Agora, se for peças pequenas, peças utilitárias para o dia a dia, eu te recomendo uma argila sem chamote. Sobre a argila de alta e de baixa temperatura, há quem diga que de alta temperatura vai fechar melhor os poros, vai absorver menos água e tudo mais, só que é para isso que existe o esmalte. Então, de modo geral, eu acho que você pode escolher uma argila que mais se encaixa no seu orçamento e também na sua possibilidade de aluguel de forno ou no forno que você tem em casa, caso você tenha. Porque, ironicamente, eu já conheci algumas ceramistas que tinham um forno em casa e não sabiam fazer cerâmica. Eu nunca vi isso na minha vida, eu achei muito engraçado. Eu quero começar mostrando para vocês a argila que eu parei de usar no ateliê, mas eu pretendo usar futuramente, que é a argila tabaco da Pascoal. Essa daqui é a argila em biscoito, então vocês conseguem ver que ela não tem pintinha, ela ainda tá lisa, e desse lado já foi esmaltada, então eu preciso queimar essa peça. Só que depois que ela passa pela queima de esmalte, a de alta temperatura, em 1240 graus, as pintinhas começam a aparecer e traz para sua peça esse aspecto bem diferente. Existem outras argilas que também têm essas pintinhas de outras marcas, não só da Pascoal. Eu vou deixar o nome e algumas fotos aqui do lado para vocês compararem a diferença, mas todas têm essa tendência assim. Eu sei que também existem algumas argilas, inclusive dessa mesma marca, que é o contrário. Então a argila é preta com vários pontinhos brancos. Eu particularmente não gosto muito do visual dessa argila preta com pontinhos brancos, eu acho que fica meio estranho. Então eu diria que essa daqui é uma das minhas argilas favoritas, mas eu parei de usar porque eu comecei a fazer muita confusão aqui no meu ateliê. No final do vídeo eu vou trazer algumas dicas para vocês que estão começando, que são iniciantes, tá bom? Um checklist assim para você fazer antes de comprar a sua primeira argila. Agora, para vocês verem a diferença prática, essa daqui é em biscoito e essa daqui é após sair do forno de esmalte. Partindo para outra argila que é a favorita de muitos no mercado brasileiro, a gente tem a argila café. Eu conheci essa argila há pouco tempo e ela é simplesmente belíssima. E vocês podem ver que ela é bem escura, inclusive ela é bem diferente da própria argila tabaco. O próprio aspecto dela, assim, o visual é bem diferentão. Só que antes dela ter essa cor, ela ainda precisa ser um biscoito pra gente poder esmaltar. E quando ela tá em biscoito, ela fica dessa cor. Essa aqui já tá esmaltada, eu preciso queimar essa peça e olha a diferença entre biscoito e a peça finalizada. É muito diferente. E uma das coisas que eu mais gostei dessa argila particularmente é que os esmaltes, eles se destacam de certa forma nessa argila. Lógico que os esmaltes mais escuros, como o azul e esse marrom, eles não vão ter tanto contraste assim, só que eu particularmente acho que o marrom ornou muito bem com a própria argila, parece assim um tom sobre tom. Então eu gostei bastante e já virou a minha preferida. Inclusive, para quem assistiu o último vídeo, eu ainda não fiz nenhum teste de sinterização nessa argila, porque eu comecei a esmaltar as peças agora, só que assim que eu queimar essas peças, a gente vai fazer o teste de sinterização lá no Instagram. Então, se você quiser acompanhar, eu vou deixar o link aqui na descrição e também o arroba na tela para você me seguir pelo Instagram e ficar acompanhando mais de perto o Ateliê Caos. Por último, mas não menos importante, eu vou trazer para vocês uma argila um pouco polêmica que eu trabalho aqui. E recentemente eu comecei a dividir alguns problemas que eu tava tendo aqui no ateliê lá no Instagram. E várias ceramistas, várias colegas começaram a conversar comigo e eu descobri que é realmente uma argila que várias pessoas têm alguns problemas com ela. Só que eu vou explicar para vocês o que acontece. Essas duas últimas argilas que eu mostrei, tanto a tabaco quanto a café, acho que eu nem comentei o nome com vocês, né? Mas essa argila aqui é argila café também da Pascoal, tá? Só queria dizer que esse vídeo não é um vídeo patrocinado, tá bom? Eu tô citando a marca porque realmente é a que eu uso. Mas vocês vão ver agora que eu tô trazendo a minha opinião real sobre as massas pra vocês, tá bom?
Essa aqui é a argila branca Shiro. Aqui ela ainda está em ponto de osso, significa que ela não foi queimada nenhuma vez. E se eu molhar essa peça, ela simplesmente vai voltar a virar argila e eu posso transformar em qualquer peça que eu quiser. Assim que ela passa pela primeira queima, ela vira essa peça. Essa daqui já tá esmaltada, como vocês podem ver, é um pequeno spoiler de uma peça que eu vou colocar no meu site em breve. E ela fica assim, já dá pra ver que ela muda bastante. Então aqui é em ponto de osso, aqui é em ponto de biscoito. E por último, a gente tem a queima de esmalte. Então ela fica assim. Daqui pra cá não muda tanto em aparência, esse daqui parece um pouco mais rosado e esse um pouco mais amarelado, só que de modo geral não tem uma diferença tão gritante que nem a argila café, por exemplo. Só que qual é a problemática dessa argila? Existem alguns sites, não só da própria marca, como também revendedores dessa argila, que colocam no site que ela é uma argila de alta temperatura e que ela pode ser queimada em 1240 graus com uma taxa de absorção, se eu não me engano, de 12%. Eu vou deixar exatamente aqui na tela para vocês. E o que acontece? O recomendado para peças utilitárias, como por exemplo uma xícara, o recomendado é que você use uma argila com até 3% de absorção. 3% de absorção. E 3% já é considerado muito. Então, o ideal é que a gente se mantenha na média ali em 1,5% de absorção. E aí, eu conversei com vários colegas e me explicaram que o esmalte, ele precisa virar um vidro. Para quem é realmente iniciante e não sabe exatamente como funciona um esmalte, ele é como se fosse esse pó, a gente mistura com água e com alguns outros líquidos, depende da marca que você compra, mas vou dar o exemplo meu aqui. Eu misturo esse daqui com água e com a liga da casa do ceramista, vira um líquido assim para eu poder passar na minha peça, só que a água evapora inteira. Então ela vira um pozinho. Inclusive, se eu passar o meu dedo aqui, vai dar para ver que ele vai ficar um pouco branco esse daqui. Porque ele é um pozinho. E aí, quando ele passar pelo forno, vai virar um vidro e um vidro é impermeável. Então, espera-se que esse vidro não permita com que a água, com que qualquer líquido que esteja aqui dentro penetre na argila, já que ela tem uma taxa de absorção de 13% e vai absorver muita coisa. E o ideal é que a peça não absorva quase nada, porque se ela absorve, a chance de ter mofo é muito grande. Mofo, fungo, etc. E assim, não é muito recomendado você ficar tomando seu cafezinho diário em uma caneca mofada. Esse que é o problema, essa que é a problemática. E aí o que acontece? Como eu comentei, várias marcas não explicam que para essa argila ter uma taxa de absorção baixa, ela precisa ser queimada em 1300 graus. Inclusive, várias outras argilas que eu já tinha pensado em comprar também precisam ser queimadas em 1300 graus. Acontece que se você comprar um forno de 1240 e um outro forno de 1300 graus, é muita diferença de preço mesmo que você vai pagar entre uma e outra. E na prática não vai fazer tanta diferença assim, a não ser pelo visual, é claro. Então, quando você for comprar a sua argila, se atente à taxa de absorção que tem no site. Eu te recomendo entrar nos sites das próprias massas e entender qual é essa taxa, porque nem toda loja revendedora coloca essa taxa de absorção no site. E isso é um probleminha, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção, de comparação, essa daqui é a argila café. Em 1240 graus, ela tem uma taxa de absorção de 0,2%. 0,2% e 13% é gritante, né? Agora, se você quiser usar a branca Shiro e você realmente tiver acesso a um forno que atinge 1300 graus, a sua peça queimada e esmaltada vai ter uma taxa de absorção de 2,5%. Então, nesse caso, quando queimada em 1300 graus, ela vai ser sim uma peça segura para o uso no dia a dia. Então, se atente à taxa de absorção. Isso é uma coisa que ninguém nunca me avisou. Eu tô com 30 quilos, quase 40 quilos de branca Shiro aqui no ateliê e eu simplesmente não consigo usar ela desse jeito convencional. Porque o meu forno não atinge 1300 graus, ele atinge 1250 no máximo. Se você quiser saber mais sobre o meu forno, eu vou deixar linkado aqui nos cards para você assistir.
por aqui, onde eu falo sobre o meu forno e eu também tenho um unboxing, se você tiver curiosidade para ver como é, qual é a marca e tudo mais. Agora, um resumo de tudo para você que quer escolher a sua argila ideal, a sua primeira argila para você trabalhar em casa. Eu te recomendo começar primeiro pelo visual. Qual argila você quer? Você quer uma argila clara ou você quer uma argila escura? Existem algumas argilas claras no mercado que você pode pesquisar. Eu vou deixar na descrição o link dos principais fornecedores de argila aqui no Brasil para você dar uma olhada lá e explorar e realmente ver a taxa de absorção. Mas as que eu mais vejo o pessoal usando, ceramistas que eu conheço, é a argila marfim e a porcelana. Só que a porcelana tem esse porém de ser extremamente delicada, não é qualquer um que consegue trabalhar. Eu sei que ela é muito, muito plástica, muito macia, assim, no ponto dos ceramistas estranharem, principalmente aqueles que usam argila com chamote. Eu ainda nunca testei essa argila, eu tenho muita curiosidade, mas nunca testei para trazer para vocês aqui o meu depoimento. Sobre a argila tabaco, que é um meio termo, digamos assim, né? Ela não é exatamente clara, só que ela também não tem essa característica de ser super escura, ela tem esses pontinhos. É uma argila super maleável. Eu sei que algumas pessoas já tiveram alguns problemas com sinterização. O que é sinterização? É quando a argila passa pelo forno, ela vira cerâmica, só que ela não fecha completamente, ou seja, a absorção da peça ainda está muito alta ao ponto de não se tornar segura para uso no dia a dia. Eu, particularmente, nunca tive nenhum problema com essa massa aqui no meu ateliê. Eu tenho algumas peças, apesar de eu não vender no site nenhuma peça da argila tabaco, a maioria das peças que eu tenho pessoais aqui em casa são dessa argila, eu acho ela muito gostosa de se trabalhar e eu realmente só parei de usar ela no dia a dia porque eu comecei a me bagunçar muito com argila. E aí talvez você esteja se perguntando, mas você tem a argila branca Shiro e a café. É porque eu sou hipócrita e eu comprei uma nova para eu poder testar, mas faz pouco tempo, tá bom? Sobre argilas escuras, eu recomendo fortemente para vocês a argila café da Pascoal. Tem algumas outras, eu sei que tem a preta de alta, que eu tenho muita vontade de testar, porque eu acho o aspecto dela muito bonito, o visual muito bonito, mas nunca testei aqui. Então, falando sobre uma argila que eu conheço, eu acho ela muito maleável, muito gostosa de se usar. Eu comentei em algum vídeo passado que a argila café, ela tem esse aspecto quando você tá fazendo de ceramista, sabe? É tipo, você olha pra pessoa mexendo nessa cerâmica no torno e você fica, caramba, essa pessoa sabe fazer cerâmica. Agora a argila branca Shiro, que ela é meio cinzenta quando você tá usando, quando ela ainda é plástica, parece que você tirou um pouco da saturação do vídeo, então não fica tão legal falando visualmente, né, para você poder gravar conteúdo. Mas, de modo geral, é isso que você precisa se atentar. Primeiro, ao visual e aos tipos de esmalte que você quer usar, a composição dessa argila, se ela tem chamote ou não, se ela é de alta ou de baixa temperatura e a taxa de absorção. São esses 4 principais pontos que você precisa se atentar. Se você quiser ir no safe, tipo, eu quero começar com o que geralmente os ceramistas começam. Então, ou vai na marfim, que é clarinha, ou vai na café, que é essa escura, ou vai na tabaco, que é super comum de todo mundo usar também. Só que eu te recomendo escolher uma argila no começo. Eu sei que quando a gente começa, quando a gente é iniciante na cerâmica, é como se fosse uma porta de um novo universo se abrindo e, nossa, tantas possibilidades, tantas coisas para fazer, você quer explorar tudo ao mesmo tempo, só que isso pode te dar vários problemas. O primeiro é financeiro, porque às vezes a gente perde a cabeça querendo comprar todas as argilas, todos os esmaltes, todos os engobes, os corantes e ferramentas e tudo mais. Então, segura um pouco o seu financeiro aí, antes de você conseguir gastar um monte, a não ser que você seja rico, daí você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Mas falando com pessoas que precisam dar uma maneirada, assim como eu, te recomendo escolher uma argila, e essa argila, ela precisa ser, para você e para a maneira como você quer trabalhar, ela precisa ser versátil. O que significa isso? Eu sou uma pessoa que gosto de fazer detalhes nas minhas peças. Eu não gosto muito de fazer peças extremamente básicas, então completamente pintadas de uma cor só, ou metade com esmalte, metade sem, porque isso é muito comum. Eu gosto de fazer detalhes, eu gosto de fazer coisinhas, e nem é algo assim, nossa, sabe?
artista, nem é isso. Mas é um detalhezinho assim bem pequenininho. E o que acontece? Eu não consigo reproduzir esse mesmo tipo de característica em uma argila escura. Porque o contraste não fica legal, não fica tão bacana. Eu tô pensando em fazer uma versão dessa xícara com a argila café e fazer o rostinho em branco, só que eu já usei um corante branco na tabaco e o contraste mesmo não fica legal. Não falando só pelas cores, mas também como reflete a luz e tudo mais, sabe? Então, para vocês terem uma ideia. Na argila café, esse daqui é o azul acetinado. É o mesmo azul, só que nessa argila esse azul se destaca. E na argila café não se destaca tanto. Então, se eu não quiser trazer esse destaque para minha peça, eu posso realmente usar, sim, a argila tranquilamente. Só que nesse caso, eu prefiro o rosa. Eu acho que fica muito mais legal, é uma composição muito bonita. E eu pretendo criar várias peças com essa combinação e não com essa combinação. Nesse caso, eu prefiro usar o azul na argila mais clara. E eu disse para você se atentar a como você quer criar suas peças, porque existem pessoas que gostam, por exemplo, de fazer desenho. Então, nesse caso, é muito mais versátil para você conseguir trabalhar com argilas mais claras, assim como a marfim, como eu comentei com vocês. Agora, se você quiser criar canecas mais sofisticadas, canecas mais diferentes, assim, sabe? Eu acho que argilas escuras trazem muito mais esse ar de caramba, que é isso? É uma caneca misteriosa, sabe? Eu acho que traz muito mais esse ar do que peças clarinhas, assim, porque esse daqui é muito comum, muita gente usa. Se você pensa em fazer peças mais orgânicas, a argila tabaco não tem erro, eu acho que essa argila, ela traz muita característica para peças, assim, não tão perfeitinhas. É como se harmonizasse muito com peças feitas à mão e com defeitos manuais. Não defeitos de tipo, tem um buraco na minha caneca, mas defeitos de, por exemplo, não está 100% reta. Eu acho que orna muito bem, talvez por ela não ser já uma argila perfeitinha no visual. Porque esses pontinhos, eles são bem aleatórios, né? Então, ela por si já não é uma peça muito lisa. Então, você trabalhar com esmaltes reativos, com formas, é muito mais interessante nessa argila do que na argila branca, por exemplo. Então, veja que cada tipo de argila vai se encaixar em um tipo de produção diferente. Esse é um dos principais motivos do porquê eu resolvi parar de trabalhar com argila tabaco. Eu não acho que ela combina com o meu estilo de cerâmica, com o meu estilo de esmaltação. Apesar disso, eu acho ela muito bonita, né? Tenho várias peças aqui em casa com essa argila, mas pro que eu quero vender no meu ateliê, no Ateliê Caos, não é exatamente o que eu quero transpassar para as pessoas. Então, escolher a argila ideal é uma das coisas que mais vai te ajudar a se aproximar da sua personalidade como ceramista. E isso é uma coisa que você precisa se atentar bastante. E mesmo que você esteja pensando assim, poxa, mas eu não tenho forno, onde que eu vou queimar as minhas peças? A ceramista Carol Lamaita tem uma lista de ceramistas que disponibilizam o próprio forno para queimarem por terceiros. Então, é como se fosse um aluguel de forno, cada tipo de ceramista precifica de uma maneira diferente, existem ceramistas no Brasil inteiro nessa lista. Eu vou deixar na descrição também, caso você precise acessar. E eu, particularmente, comecei assim. Eu comecei terceirizando a queima e por conta disso eu resolvi comprar o meu forno. Então isso é outra coisa que eu queria dar uma dica para vocês, que é o seguinte: se você pensa em fazer cerâmica por hobby, ou assim, eu quero vender, mas eu não sei se eu tô pronta, então eu te recomendo fortemente a fazer com aluguel de fornada, tá bom? Agora, se você pensa em realmente investir no seu ateliê, você tem um dinheiro para fazer esse investimento, porque não é barato, né? É bem caro, um investimento bem caro, só que vale muito a pena a médio e longo prazo. Isso significa que, se você quiser, por exemplo, queimar 500 peças no seu próprio forno e 500 peças em um forno alugado, a diferença é disparado. Eu não sei fazer conta de cabeça, mas vai estar aqui na tela para vocês quanto eu pagaria nesse forno terceirizado e quanto eu pagaria no meu atual forno. É uma diferença gritante de financeiro e vai te ajudar a poupar muito
no seu próprio ateliê. Porque existem muitos gastos invisíveis que a gente não leva em consideração quando vai criar um ateliê e pode fazer toda a diferença, principalmente para você que é assim como eu, que não tem investimento para começar, então a gente tem que ir aos pouquinhos em baby steps para fazer tudo dar certo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma maneira. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. E também se for algum assunto assim mais interessante, que realmente exige uma explicação um pouco mais elaborada, pode deixar a sugestão nos comentários que eu vou fazer um vídeo especialmente para você que vai pedir esse tema. Então, se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo um emoji de xícara de café, se você não quiser comentar outra coisa, para eu saber que você chegou até o final. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!